Olá, bom dia, boa tarde. No último vídeo, nós ficamos com essa questão. Vou começar por ela para lembrar a vocês. Contava a história de um engenheiro que estava precisando colocar dois postes. Está aqui, ó, os dois postes e o engenheiro. E entre esses postes tinha um lago. Ele precisava saber quantos metros de fio ele precisaria de um poste para o outro. E o que foi que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a questão pronta. Vamos fazer a questão novamente, agora de uma forma bem rápida. Bem, isso aqui seria o lago, tá? Ele teria um poste aqui e o outro poste aqui. Então ele precisava... Opa, eu acho que essa linha não está reta não, hein? Vamos começar de novo. Lago, poste, pronto. E precisava colocar um cabo ligando esses dois postes. O que o engenheiro fez? Se posicionou em um ponto que dava para ver os dois postes. Ele tinha a visão desse poste e tinha a visão desse poste, tá? Ele sabia a distância que ele estava para o poste 1, aqui o engenheiro, né? Ele sabia a distância que estava para o poste 1 e para o poste 2. E ele precisava de quê? Da distância entre o poste 1 e o poste 2. E aí ele também conhecia o ângulo. Então o que é que eu tenho aqui? Nós aprendemos no vídeo anterior a calcular a chamada lei dos senos. A lei dos senos é a relação entre a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto a esse lado. Então, o lado A está para o seno de A, do ângulo A, assim como o lado B está para o seno do ângulo B, assim como o lado C está para o seno do ângulo C. Tá bom? Então, essa era a ideia. As medidas eram 100. A medida daqui ele sabia que era 100. Então, ele já não tem a medida daqui. Também não precisa. Ele sabe que aqui é o ângulo de 120 graus e aqui foi 45 graus. Tá? Só para tirar uma dúvida, quanto é que vale aqui? 15 graus. Por que aqui é 15? A soma dos ângulos internos. É isso? Então, eu posso chamar aqui de A, que está faltando é A. Esse lado aqui é B. Eu vou chamar aqui de ângulo B, aqui de ângulo A. Então, eu tenho essa relação. Normalmente, a gente usa só duas. Tá? A terceira informação, ela nesse momento é irrelevante. Então, você tem que o lado A mede x, o lado B mede 100. O ângulo de A é o seno de 120 graus. Eu estou com um problema aqui, de 120 graus. E o lado B é o seno de 45 graus. Tá? Qual é o meu problema? É o seno de 120 graus. Deixa eu apagar aqui. Vou precisar desse espaço. Ó. Nós conversamos no vídeo anterior também que quando você tiver um ângulo, estiver pedindo o seno de um ângulo, vou chamar de alfa, onde esse alfa for maior que 90 graus, o que é que você vai fazer? Aquilo que eu disse, olha, esse assunto trabalha lá no segundo ano. Assim, ó. Aqui eu tenho o cosseno, a reta de x é o cosseno e a reta de y é o seno.
Tenta lembrar dessas coisas. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Você sabe que aqui é 90 graus, aqui é 0 grau e aqui é 180 graus. 120 graus está mais ou menos aqui, tá? Só você acompanha o vídeo anterior, você vai ver tudo isso. Você avançou 30 graus, então precisa recuar 30 graus. Você quando recua 30 graus, você chega no onde? No 60. Então o seno de 120 graus é o mesmo valor que o seno de 60 graus, tá bom? E aí você faz a substituição. Em alguns casos você trabalha com a tabela pequena e outros com a tabela maior, né? Quando se trabalha com a tabela maior, a questão ela te dá os valores, então ela teria de dizer a você qual é o seno de 60 graus, qual é o seno de 45 graus, para que você venha fazer a substituição e a resolução, tá bom? Então, ó, é isso aqui, foi aquela primeira questão. Tá aqui, ó, os valores do seno, a distância entre os dois postes é de aproximadamente 122 metros, tá bom? Agora vamos estudar a lei dos cossenos. Voltemos ao nosso engenheiro e o seu problema em medir a distância entre os postes, sugerido no item anterior, né? No exemplo que fizemos. Se tivesse encontrado alguma dificuldade para obter o ângulo de 45 graus, porque, só lembrando a vocês, ele obteve o ângulo de 45 graus, ele mediu e obteve. Ou mesmo que não quisesse obtê-lo, o engenheiro poderia ter pedido ao seu segundo auxiliar que medisse a distância do local onde ele estava até o poste mais próximo, que seria o poste 1. Assim, além do valor do ângulo de 120 graus, que o engenheiro já havia medido, e a distância entre o poste mais afastado e ele, que é de 100 metros, o engenheiro teria obtido uma nova distância, 36,6 metros, entre o poste mais próximo e o engenheiro. Vamos voltar aqui para a figura, tá? Vou lá para o desenho, vamos apagar tudo aqui e vamos refazer o desenho. Então, o que foi agora? Aqui é o engenheiro, aqui é o poste 2 e aqui é o poste 1, que é o mais próximo a ele. Então, o que aconteceu nesse caso? Ele tinha essa medida, ele pediu para aferirem, né, para medirem a distância dele para o poste mais próximo, então está aqui. Então, me falta esse valor daqui, tá certo? E ele tem os ângulos também. Mas nesse caso, só vai me importar a medida desse ângulo aqui, do ângulo oposto ao lado. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a lei dos cossenos agora. Lei dos cossenos. Quando se trabalha com a lei dos cossenos, se tem três fórmulas. Tá? Vamos chamar aqui por A, B e lado C. Tá? Verdadeiramente é apenas uma fórmula, mas ela se apresenta de três modos. Se você estiver procurando o lado A, é uma fórmula. Se estiver procurando o lado B, é outra fórmula, que é a mesma de A. Se estiver procurando o lado C, é outra fórmula diferente, que é a mesma do A e do B. Ou seja, é uma única fórmula. Então, a fórmula é essa daqui. Deixa eu mostrar. Vamos lá para o PowerPoint fazer a leitura daqui. Em qualquer triângulo ABC, o quadrado da medida... Eita, recolheu aqui, ó. Foi uma pena, tá? Mas eu consigo por aqui, ó. A medida de um lado ao quadrado, o quadrado da medida de um lado é igual ao quadrado da medida de B, mais o quadrado da medida de C, do lado C, menos 2 vezes o lado B vezes o lado C, multiplicado pelo cosseno de A.
Repare nessas três formas que elas são parecidas, são semelhantes. O que muda é a letrinha que você está procurando. Quando você está procurando o lado A, você também vai obter o que? O cosseno do ângulo A. Quando você está procurando o lado B, você obtém o cosseno do lado B. Ou seja, as três formas são iguais, tá certo? Então, bora lá, vamos escrever aqui. Então, você tem assim, ó, o lado A ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado mais o lado C ao quadrado menos 2 vezes A vezes... Opa, aí eu perdi, viu? 2 vezes B vezes C. Tudo multiplicado pelo cosseno do ângulo A, que é justamente esse ângulo aqui, tá certo? Então, se eu estivesse procurando o lado B, aí o lado B ao quadrado é igual a lado A ao quadrado mais o lado C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo B. Então, está sempre tendo essa relação daqui, tá certo? Sempre essa relação daqui. O lado A, cosseno de A. Lado B, cosseno de B. E por último, lado C, cosseno de C. Apaga aqui. Bem, vamos para aqui. Nós temos a medida de B, nós temos a medida de C e nós temos a medida do ângulo. Ora, quem é o cosseno de 120 graus? Eu já sei que é a mesma medida que o cosseno de 60 graus. Ora, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Tente lembrar que o cosseno de 120 graus vai ser um número negativo. Tá bom? Então, bora lá. A ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 36 ao quadrado menos 2 vezes 100 vezes 36 vezes menos 1 sobre 2. É aquela velha história. Se por acaso esse ângulo não fosse 120, fosse 140, então 140 passa quanto de 90? 50. É só uma ideia aqui bem rápido, tá? Para não perdermos muito tempo aqui. Se por acaso aquele ângulo fosse de 140 graus, eu estaria procurando quem? O cosseno de 50 graus. Por que 50 graus? Porque eu teria de fazer o cálculo de 140 menos 90. Opa, aqui vai ser 40 graus. Estou cometendo o erro de cálculo. 140 menos, eu teria de andar 50 graus, né? Não seria aqui assim, ó. Vou botar aqui vai ficar bem mais fácil entender. Aqui não seria 140 graus? Então, eu passei quantos graus de 90? Eu passei 50 graus, então eu teria de voltar 50 graus. 50 graus daria quanto? 40, então eu estaria procurando quem? O 40, o cosseno de 40 graus. Aí eu teria de olhar na tabela periódica, na tabela trigonométrica. Aí você diz, mas eu não tenho uma tabela trigonométrica. A questão, ela vai te dar o valor. Então, ela estaria dando a você quem? A medida do cosseno de 40 graus. Você só teria de transformá-lo em número negativo, né? Colocar o sinal de menos na frente dele. Então, você tem, ó, A ao quadrado é igual a 100 ao quadrado eu sei fazer. Agora, 36 ao quadrado, aí já é outra coisa, né? 16, 18, 6 e 1, 7, ó. 6 vezes 6, 36, são 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Tá? 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Então, 1, 9, 2, 6. Resposta 1296. Aqui, ó, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou multiplicar
isso aqui. Eu já tenho uma resposta lá. Vamos voltar lá para poupar o nosso tempo um pouco. Tá bom, vamos fazer. 2 vezes 100 vezes 36. Aqui é menos, tá? Aqui vai ser mais. Por que vai ser mais? Deixa eu mudar aqui para uma caneta, para a caneta vermelha. Porque, ó, menos vezes menos, cuidado, hein? Vai ser mais. Então, eu vou ter 2 vezes 100 vezes 36. 2 vezes 36, 72. Tudo dividido por 2. Ô, professor, eu não posso cortar esse número daqui de cima pelo de baixo? Pode. Então, 72 dividido por 2. 72 dividido por 2. Aquela história, estou tirando os zeros, né? Eu sei dividir 72 por 2. Dá 36, mas eu não peguei 2 zeros. Devolve os 2 zeros. A ao quadrado é igual a 10.000 mais 1.296 mais 3.600. Eu vou voltar lá para o vídeo para pegar já a resposta bem prontinha aqui, ó. 1.339. Então aqui eu cometi um erro nessa multiplicação. Deixa eu fazer. Parabéns. Eu já perdi a questão, tá? Acredite. Eu já cometi 2 erros aqui. A questão já está perdida por inteira. Ah, tá certo. Não, eu tô certo. Sabe por quê? Porque lá na questão ele botou 36,6, que é verdadeiramente a medida. Eu só botei 36 aqui. Por isso que deu um diferencial daqui para isso, ó. Tá certo? Então vai dar um diferencial bem bonitão aqui. Então, vamos bem rapidinho. Deixa eu botar aqui os valores corretos. Tá, para ficar bem igual o que está lá, que é 36,6 ao quadrado, menos 2 vezes 100, vezes 36,6, vezes 1 meio negativo. Então, aqui vai dar 1.339, somado com, o restante está certo, 3660. Você, quando soma tudo, você tem 14.999. Logo, a medida é a raiz quadrada disso aqui. Portanto, vai com um valor de aproximação decimal, tá? A medida entre os dois postes é aproximadamente 122 metros. Se você olhar aqui, quando nós utilizamos a lei dos senos, perceba que também deu 122 metros, lei dos senos. Quando eu fiz o cálculo pela lei dos cossenos, também está dando por uma aproximação de 122,2 metros, alguma coisa assim, tá bom? Bem, fora aquele erro que eu cometi ali do cálculo, tá? De 3 vezes 3, 7, né? 9. Fica aí para vocês a ideia da aplicação. Logo teremos outros vídeos onde iremos explicar mais exemplos da lei dos senos e a lei dos cossenos. Até breve.